Existe uma conexão entre o sonho e aquilo que a gente chama de vida real. E eu quero trazer aqui algo que a gente pode aprender com os nossos sonhos, que pode nos ajudar no nosso dia a dia. E isso tem a ver com a necessidade que a gente tem muitas vezes de querer controlar, né, certas situações. E esse controle, ele na verdade está impedindo a gente de ver algo que a realidade está expressando ali, que vai além daquilo que a gente deseja controlar ou do nosso desejo. Esse insight eu tive quando eu estava lendo um livro sobre sonhos, sobre sonho lúcido, né, que é você estar sonhando e perceber que aquilo é um sonho. E muito do que vai, muito que falam, né, do sonho lúcido é que você pode fazer alguma coisa com aquilo, então você vai controlar o sonho justamente. Então, eh, a gente percebe aí já de saída que, a gente tem como que uma necessidade de projetar os nossos desejos e muitos sonhos que a gente tem são isso, né, desejos que a gente tem que a gente não realiza e a gente realiza isso, no sonho. E se a gente tem controle, mais ainda, né. Mas, o que eu vou falar aqui, né, pra você aplicar, não tem a necessidade de você ter, sonho lúcido. Só de você de lembrar de algum sonho, né, isso já vai, eh, eu acho que já pode abrir uma nova perspectiva. Então, quando eu estava lendo esse livro, ele dava tipo um exercício, né, todo a maioria do livro era voltada para você, tentar ter ter ajudar você a ter sonhos lúcidos, e ele, dava uma pergunta que você podia fazer para aqueles sonhos que você lembrou. Você lembrou de alguma coisa que aconteceu, então, para você começar a praticar quando você tiver o sonho lúcido o que que você gostaria de fazer, né, nessa situação, se você tivesse lúcido. Então, na verdade, isso tem muito a ver com essa questão de controlar o sonho, né, ou eh eh, de realizar algum desejo ali. E muitos dos desejos que a gente tem pode ser um desejo sexual ou uma coisa que é impossível, tipo voar, né. Então, a nossa mente vai muito para esse lado. E a mudança que eu fiz na pergunta e que depois teve uma reação, eh, que impactou no meu dia a dia, foi, ao invés de me perguntar o que que eu queria fazer com cada situação, foi o que que na verdade cada situação ou pessoa estava querendo me dizer. Então, por exemplo, eh, dos primeiros sonhos que eu tive e, me perguntei isso, uma coisa que eu comecei a perceber é que na verdade a pessoa que aparecia com uma outra pessoa, eu percebi que na verdade era um aspecto meu que estava querendo me dizer algo que eu não conseguia ver, né. Mas conforme eu comecei a me perguntar sobre isso, o que realmente me surpreendeu foi que, conforme eu ia fazendo coisas do dia a dia, né, por exemplo, eu ia no mercadinho e, sei lá, você tá falando com a caixa ou você encontra alguém, né, da que você conhece ou alguém da sua família, eu comecei a perceber como essa necessidade de controle também, estava expressada no meu dia a dia, né. Essa coisa de controlar e e muitas vezes acontece isso, que a gente está vivendo, de uma forma automática e, eh, quando a gente faz isso, a gente não está dando espaço, porque imagina que a pessoa que você tá interagindo, ou essa situação, tá sempre querendo dizer alguma coisa para você. Mas quando a gente está querendo controlar, a gente não permite que isso
que essa pessoa está querendo dizer ou essa situação está querendo mostrar, se expresse. E isso acaba condenando a gente a ficar repetindo uma mesma situação, porque não tem espaço para algo novo chegar. E por isso que quando a gente está vivendo nesse modo automático, né, a gente pode ver isso, principalmente assim, acho que no contexto assim de, de cidades, né, que tá todo mundo apressado no seu próprio, ou seja, tá cada um querendo controlar o seu próprio ritmo e meio correndo, né? Então, interações automáticas que não se aprofundam e que não dão espaço um para o outro. Então, é mais ou menos como que se eu tô indo, eu tô é como se aquilo fosse o meu sonho, e eu tô fazendo o que eu quero fazer. Então eu não tô vendo que tem outra pessoa que também tá querendo alguma coisa com aquela situação, né. Então egoisticamente a gente vai meio que esse é o meu script, então é como se aquela pessoa que tá lá, ela tem a obrigação de me atender, a função dela é me atender. Eh, e isso também a gente pode fazer isso com as pessoas com que a gente convive, que são da nossa família, não uma pessoa que está atendendo a gente no comércio, mas também é como se fosse assim: "Esse aqui é meu filme, né, e você só está participando, você está entrando, né, como um figurante aqui". Eh, então, sem eu pensar muito, espontaneamente, eu 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 comecei a perceber em alguns momentos que eu estava tendo essa coisa de querer controlar, e isso surgiu um espaço para eu perceber mais a pessoa, né, o que que ela estava, sei lá, querendo, sentindo ou querendo expressar. E aqui é importante falar que essa noção de que a pessoa está querendo dizer alguma coisa que serve para você, não quer dizer que conscientemente a pessoa está querendo dizer alguma coisa, que também pode ser, né. Mas muitas vezes é, é algo que inconscientemente a pessoa está trazendo que vai complementar, eh, e fazer você perceber algo. E quando a gente não dá o espaço, o que acontece, então, eu tô indo aí no meu modo automático, simplesmente aquilo para mim é um passo de uma sequência de coisas que eu vou fazer, então a gente meio que tá como se fosse uma lista, ticando as coisas e tipo, eh, então eu não tô dando espaço para essa interação. Imagina que a outra pessoa tá fazendo a mesma coisa comigo, né. Então, a gente acaba se condenando a não deixar que essa situação tenha nenhum tipo de ar para que algo novo se expresse. Então, eu, sei lá, eu tô indo no mercado e daí, eh, o caixa tá, sei lá, conversando com a pessoa do lado, ou falando no telefone, ou a pessoa tá aprendendo a mexer. Tem alguma coisa que tá acontecendo ali que às vezes a gente: "Não, não, eu quero ser atendido logo". O fato de a gente não dar espaço, a própria realidade vai fazer que aquele script que você tinha na cabeça, que a gente tinha na cabeça, não seja seguido para fazer a gente prestar atenção. Só que como a gente não tá dando espaço, a única coisa que a gente vai se sentir é incomodado, né, e, eh, porque realmente vai ser aquilo, vai ser uma repetição. E, eh, isso é difícil, é uma coisa que é difícil de relatar, porque são são percepções muito sutis que você tem, porque da mesma forma que eu falei que quando, eu estava sonhando, eu percebia que aquelas pessoas que eu colocava como se fosse, uma coisa que não tem nada a ver comigo, né, e eu gostaria de fazer outra coisa. Quando eu comecei a me perguntar, eh, eu percebi que, na verdade, aquela pessoa era eu que estava falando alguma coisa, que eu que tinha que escutar. Então, meio que essa pessoa ou essa situação vai ser o porta-voz, dessa mensagem do que a realidade traz pra gente. Não é que a pessoa vai falar: "Senhor, senhora,
Olha, o universo tem uma mensagem para você, né. Eh, mas então, a ideia que eu queria trazer é essa, de que quando a gente cria esse espaço, né, pra de não querer controlar, a gente também está abrindo um espaço pro outro. Então, essa coisa que o outro ou a situação quer mostrar, tem um lugar, né, pra chegar. E mesmo que a outra pessoa pode estar no automático, né, a outra pessoa pode não estar prestando atenção, isso não importa tanto, porque você está prestando atenção. Então é você que cria o espaço, né, mesmo que o outro não crie. Eh, e a gente percebe que o outro está querendo controlar a situação, ainda assim, aquilo também vai dizer alguma coisa, né. E outra coisa também que indo aqui um pouco mais uma coisa um pouco mais, uma reflexão mais abstrata aqui, em relação a quando a gente está querendo controlar ou aos nossos desejos, é que, eh, na realidade, eles sempre partem de um impulso, né. Então se eu tô querendo controlar, é porque tem um impulso que me faz, né, ter, por exemplo, um desejo de fazer alguma coisa, né. E, eh, que seria o contrário de a gente conseguir deixar esse espaço e conseguir, eh, permitir ler o que que a realidade está dizendo ali, né. E esse, eh, impulso ou esse desejo, na verdade, eles aparecem porque, no fundo, a gente tem um bloqueio. Porque por que que eu só quero isso de uma situação, né? Por que que eu tenho a necessidade de que seja, ou seja, eu tenho uma expectativa específica e eu quero que a realidade atenda essa expectativa. Por que não pode ser outra coisa? Porque no fundo tem um bloqueio. E eu vou dar um exemplo agora do sonho, de a gente perceber, né, como essa coisa de a gente querer controlar, no fundo é porque tem um bloqueio que a gente não tá vendo. Então, às vezes a gente não consegue ver isso quando é uma situação positiva, né, mas quando você tá sonhando e você tem um pesadelo, por exemplo, também o que que é um pesadelo? Porque é a sua própria mente que criou aquilo. A sua própria mente, criou um monstro, e esse monstro faz você acordar, e você não quer que aquilo aconteça. Então, da mesma forma que você criou esse monstro, você também criou aquela outra situação que você deseja. Mas nos 2 casos, você não sabe por que que você criou aquilo. Ou seja, por que que o bloqueio criou essa situação, para me mostrar algo, né. Daí no caso do pesadelo, por exemplo, se você vou voltar para coisa do sonho lúcido, né. Se você tivesse a oportunidade de viver essas o que que você gostaria de fazer com essa situação do pesadelo? Então, a nossa primeira resposta poderia ser: "Eu gostaria de não ter". Então, tá bom, daí na próxima vez que você dorme, vamos dizer que você o que geralmente acontece é que a gente acorda, porque a gente não quer ter aquilo. Então o impulso a gente teve o impulso de criar um monstro e depois teve o impulso de não querer ver aquilo, né. Eh, mas a gente ainda não resolveu a situação, porque foi a nossa própria mente que criou aquele monstro. Vamos dizer que agora eu tenho um sonho, um pesadelo e eu tô lúcido e eu percebo: "Nossa, isso aqui é um sonho. Esse monstro fui eu que criei". Então, se eu tenho a condição de fazer isso, eh, eu já tô, de alguma forma, tocando nesse bloqueio. Se, por exemplo, eu tenho esse sonho, mas eu simplesmente resolvo matar o monstro, eu tô usando meu controle. Mas eu não tô vendo por que que eu tenho impulso, porque eu só quero fazer com que aquilo desapareça.
E essa é uma grande dificuldade que a gente tem em relação ao nosso controle, porque a gente só quer que a situação desapareça às vezes, e isso não contempla a gente ver o que que a situação está querendo dizer pra gente. Então, voltando para o dia a dia, é a mesma coisa, eu vou no na minha rotina e eu simplesmente quero que aquela situação desapareça. Eh, então, o que está acontecendo é que, ah, é como se o tempo, eh, eu quero que isso vá num ritmo acelerado, né. E quando aquilo não tá, eu não tô indo na sequência que eu tinha programado, eu sinto como se aquilo tivesse muito demorado, aquilo tá me e por isso me incomoda. E quando a gente consegue se abrir e não pensar: "Ah, isso que eu tô fazendo é uma tarefa a mais", mas algo importante que, eh, que era um pequeno momento talvez da minha lista, mas que se a gente parar pra prestar atenção, né, eh, pode ser um grande momento, porque você pode aprender alguma coisa com aquilo, né. Uma coisa também que eu percebi, às vezes também foi eu ver a forma como que eu estava falando com a pessoa e daí as minhas perguntas ou a forma como eu me dirigia, teve uma alteração de eu dar um espaço, assim, esse espaço realmente eu consegui articular isso, e então, ao invés de ser aquela coisa que você simplesmente quer passar para o próximo, né, para o próximo evento, é o contrário, é como se o tempo meio que parasse ali, porque você tá presente naquilo que você tá fazendo. Então, basicamente era isso que eu queria falar sobre os sonhos, né, porque eu acho que a gente sempre vê coisas da nossa realidade dentro do nosso dia a dia, dentro dos sonhos, mas aqui é uma ferramenta para a gente, também ver como, coisas do nosso sonho podem nos ajudar no nosso dia a dia, né. Se a gente percebe que o sonho, ele também é um nível de realidade, por quê? Porque é uma necessidade fisiológica que a gente tem que sonhar todas as noites. Então, aquilo que está acontecendo no sonho tem um padrão, né. Então, esse padrão, ele provavelmente está sendo replicado no nosso dia a dia. Então, se eu tenho uma necessidade de controlar o sonho, é uma necessidade também que eu vou ter de controlar o dia a dia. Então, às vezes o sonho pode ser um outro campo para a gente explorar as dificuldades que aparecem no dia a dia também. E, eh, obviamente que isso é um exemplo, né, essa questão do controle, mas, se você parar para considerar e explorar, esse mundo, você pode descobrir que os sonhos têm muitas outras, mensagens para você.